Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando mais um Jornalismo e Cidadania pela sua AltV. Hoje, 14 de junho de 2012. Meu nome é Maurício Sabará. Olho para a direita, olho para a esquerda e não vejo ninguém ao meu lado. Eu explicarei. Hoje apresentarei sozinho o programa Jornalismo e Cidadania. Então terei que ser um pouquinho de Denilson Peroso, um pouquinho de Marcelo Damasceno e um pouquinho de João Gabriel. O Denilson, ele está viajando para João Pessoa, merecidas férias de 20 dias do seu trabalho. Já o Marcelo, ele está trabalhando nesse momento. E o João, por motivos de força maior, não pôde vir hoje ao programa. A entrevistada de hoje é a arpista Celi Rodrigues, que falará um pouquinho do instrumento harpa. Boa noite, Celi, tudo bem? Boa noite, Maurício. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Boa noite a quem nos assiste pela AltV. E eu estou aqui realmente para tentar tirar um pouquinho das dúvidas sobre esse instrumento, né? E aí, você está valendo por 4 pessoas hoje, eu imagino que teremos bastante conteúdo. Com certeza, Celi. É um programa realmente de muito conteúdo mesmo. Bom, hoje eu falarei bastante sobre um tema do qual eu gosto muito, que é futebol. Por sinal, nesse mês de junho e julho, é até interessante porque muitas datas importantes comemoram-se nesse mês. Falarei, por exemplo, no dia 17 de junho, desse domingo. O que se comemora no dia 17 de junho de 2012? 50 anos da conquista da Copa do Mundo de 1962 no Chile. O Brasil já havia sido campeão em 58 e em 62 conquistou seu bicampeonato. Pelé se machucou no segundo jogo, sendo substituído por Amarildo. Amarildo teve uma grande atuação contra a Espanha, numa vitória de 2-1. Mas o grande destaque da Copa foi o inesquecível ponta-direita Mané Garrincha. Até interessante falar disso, Celi, porque o Garrincha nessa Copa, ele está fazendo algo semelhante ao que eu estou fazendo hoje, ou seja, o Garrincha ele teve que ser Pelé naquela Copa. Sim. Então o Garrincha, ele assumiu a responsabilidade, praticamente fez de tudo nesse Mundial. Gol de perna direita, perna esquerda, gol de cabeça, cobrança de falta, enfim, foi um Garrincha como nunca se havia visto no futebol. E no dia 17 de junho de 1972, na grande final contra a Tchecoslováquia, da qual o Brasil ganhou por 3-1, Garrincha também jogou nesse dia. Garrincha, infelizmente, não está mais entre nós. Nunca fiz uma matéria com algum jogador de 72, mas o reserva do Garrincha eu entrevistei, que é o Jair da Costa, que é a matéria da qual vamos ver agora. Ele foi revelado pela Portuguesa de Desportos. Era reserva de Garrincha na Copa do Mundo de 1962. Nesse mesmo ano foi contratado pela Inter de Milão, onde fez uma bela carreira no futebol italiano. Depois de 10 anos, voltou ao Brasil, jogando no Santos Futebol Clube, sendo campeão paulista em 1973, encerrando a carreira no futebol canadense. Estou falando de quem? De Jair da Costa. Tudo bem, Jair? Tudo bem. Que bom, Jair.
Jair, você nasceu na cidade de Santo André, mas parece que você viu o novo morar aqui em Osasco, né? Exatamente. Eu nasci em Santo André em 1940. Cheguei em Osasco em 1948 mesmo, por aí. Foi aí que comecei minha carreira de jogador de bola. E no caso você começou a jogar na Várzea. Qual foi o seu primeiro clube aqui em Osasco, Jair? Bom, em Osasco, meu primeiro clube foi o time do Zé Mota, que era chamado, né? E depois do Pipe Caxias e depois na Cobragem. E nessa época, Jair, você já jogava na posição de ponta direita? Não, eu era meio esquerda na época, né? Tanto é que quando o Tony Marchetti, né, que é um rapaz que joga comigo e ele foi para a Portuguesa, aí me convidou, né? Que estava faltando ponta direita. Falei, pô, mas eu sou meio esquerda, como é que eu vou jogar no ponto direito? Falou, faz um teste lá, quem sabe, né? Aí foi o que aconteceu, né? Fui lá, fiz um teste, os 4 treinos, e o Nenda, né? Aquele lateral da seleção brasileira, me inscreveu no time da juvenil. E daí pra frente eu subi pro time de cima, e seleção brasileira, seleção paulista, e terminei minha carreira por aí, né? Graças a Deus cheguei ao topo. Né? Legal. E você era, no caso, juvenil, né? Você eu era juvenil, exatamente. Eu fui juvenil, fui campeão em 58, subi pro time de cima, fomos vice-campeão em 1960. E depois foi convocado para a seleção paulista, a seleção brasileira, quando logo em seguida veio o Inter de Milão e me levou para o futebol italiano. E no seu começo de carreira, Jair, você tinha algum jogador, alguma referência do seu estilo de jogo? Não, nenhuma não. Eu aprendi tudo na várzea mesmo, no meio da rua, né? Com bola de meia, bola de borracha, né? Aquelas bolas de capotão, bingolim, né? E por aí vai. Que legal, Jair. E na época da Portuguesa, você jogou com Servilho, Ipojucan, Silvio. Era um time muito bom da Portuguesa, né? Na época era um time muito bom, né? Tanto é que nós chegamos a ser campeão paulista, né? O time era o Carlos Alberto, Nelson, Litão e Jutes, né? Odorico e Vilela. Era Jair, Silvio, Servilho, Simar e Nilson. Era o grande time da Portuguesa, né? Fizeram bastante sucesso, graças a Deus. Foi daí que eu saí para a Seleção Paulista e Seleção Brasileira. E na Seleção Brasileira você jogou uma partida que foi Brasil 3, País de Gales 1. Isso, no Pacaembu, exatamente. O último jogo por final antes de ir para a Copa, né? Exatamente, foi um jogo treino, né? Foi daí que eu comecei, né, a minha carreira na Seleção Brasileira, e depois logo em seguida para a Itália, né? Mas quando você foi convocado para essa Copa, Jair, parece que eram para ser o Garrincha e o Julinho, né? E o Julinho foi cortado e, pelo que eu ouvi falar, ele te indicou para fazer parte da seleção? Isso é verdade? Não, ele não me indicou. Nós somos, antigamente se convocava 40, 42 jogadores, né? E dali o treinador ia cortando aqueles que não... que se machucava, ou não podia ir, ou tinha outros melhores, e assim por diante. E qual a sua lembrança, Jair da Costa, na seleção de 72? Dessa grande conquista, afinal de contas, você foi reserva do genial Mané Garrincha, que jogou uma Copa do Mundo como poucos na história. O particular que eu nessa Copa aí, né, além da amizade que nós tínhamos, né, entre todos os jogadores, né, que era muito importante, acho, para o futebol, foi o último jogo contra o Chile, se não me engano, numa semifinal, que eu deveria jogar, que o Garrincha saiu expulso, né, um jogo, e me prepararam uma semana toda, né, conversando comigo, mas depois o Garrincha foi perdoado, né, ele foi titular. Ainda bem, né? Porque ele só não fez chover naquela seleção brasileira. Bom, justamente nessa ocasião da Copa do Mundo, você como reserva nos treinos, muitos elogiavam a sua performance. Tanto que parece que o Milan queria contratá-lo a princípio
Isso é verdade, Jair? Eu ouvi dizer que o Milan me sondou, né, a Inter, mas eu acabei indo para a Inter, graças a Deus. Eu tive muita sorte ali, fui 4 vezes campeão italiano, bicampeão europeu, bicampeão mundial. Então eu, em 10 anos de futebol italiano, ganhei praticamente tudo, né? Bom, acabamos de ver a matéria que eu fiz com o Jair da Costa, né? Quem quiser ver essa matéria e outras, basta acessar no YouTube, blog FTT, que poderá ver a matéria inteira do Jair da Costa e tantas outras que eu já fiz. Bom, vamos falar um pouquinho também de política, né? Que é um assunto tão abordado aqui no jornalismo e cidadania. Hoje, por exemplo, ia ter o Rio +20, né? Que seria uma reunião do PSB e do PT. Em última hora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele cancelou a participação dele nessa reunião. Ele, como todos sabemos, ele estava internado, né, no Hospital Sírio-Libanês e justamente hoje que ele recebeu alta. Essa reunião seria uma forma de unir o partido PSB e PT. E no PSB, quem seria a vice-candidata para a Prefeitura de São Paulo, depois do Fernando Haddad, seria a ex-prefeita Luíza Erundina. A famosa Erundina, prefeita de São Paulo de 1989 a 1992, quando substituiu o ex-prefeito Jânio da Silva Quadros. Bom, voltando ao futebol, tivemos uma rodada muito interessante ontem na Libertadores da América, né? A vitória do Corinthians por 1-0 contra o Santos, em plena Vila Belmiro, um resultado até mesmo surpreendente, né? Pelo que o Santos vinha jogando. Pelo time do Santos e pelo Neymar, né? Mas se bem que durante a campanha o melhor time tem sido o Corinthians. Além da Libertadores, a Eurocopa também é um campeonato muito importante. Ontem a Alemanha venceu a seleção da Holanda por 2-1. A Alemanha é praticamente classificada para a próxima fase, né? E a Holanda ela vai ter que torcer para resultados desfavoráveis aos outros adversários do mesmo grupo. Vamos então começar a nossa entrevista. Mais uma vez, boa noite, Celi Rodrigues. Seja bem-vinda ao TV. E vamos falar um pouco sobre o instrumento da harpa, que você no caso é harpista há 25 anos, é isso mesmo, Celi? Boa noite. Novamente. Sim, Maurício. Eu comecei a minha carreira como musicista, na verdade, aos 9 anos de idade, quando eu comecei primeiro com o violão. Aí fiz o violão erudito durante mais ou menos 5 a 6 anos. E foi depois desse 6º ano, fazendo um intervalo e intercâmbio com outras escolas de música, que eu fiquei conhecendo a harpa. E aí, na minha vida, na verdade, eu imaginava que eu ia tocar violão a vida inteira. Só que quando eu conheci a harpa, daí eu cometi minha primeira infidelidade, se é que podemos dizer assim, que daí eu realmente gostei bastante do som da harpa, do instrumento, e comecei a estudar realmente para prestar o vestibular na única escola que nós tínhamos na época, em 1986, era a Escola Municipal de Música, e nesse período havia somente uma vaga por ano. Então eu precisei batalhar efetivamente 4 anos para conseguir a minha vaga. E nos 3 anos anteriores sempre havia algum candidato, no caso de nacionalidade estrangeira, que praticamente tinha melhor nota do que eu. Então, esse detalhe também é muito legal nós mencionarmos. O Brasil pode ter inúmeras dificuldades na parte cultural, mas enquanto ensino da harpa, ele é considerado realmente um expoente, tanto que vem muitos outros alunos de outros países para estudar no Brasil. Então, eu já completei realmente 25 anos em setembro do ano passado, de 2011. Já estou caminhando para 26. Legal. Bom, vamos então falar um pouquinho da história do instrumento harpa, né? Uhum. A harpa, hoje em dia, quando pensamos nesse instrumento, pensamos
questão da música clássica. Sim. Muito utilizada, mas sabemos que a harpa, até mesmo na Bíblia, o Sim. rei Davi, ele Sim. também era arpista. Sim. Os próprios celtas também, o povo que durante muitos anos habitou as Ilhas Britânicas, né? Correto. Também tocavam harpa. Sim. Acho que até os egípcios também. Fala um pouquinho dessa história da harpa. Sim. Então, ela realmente é oriunda do povo judaico. Você já fez a citação do rei Davi. Na Bíblia mesmo, quando você lê o livro da Bíblia como livro histórico, você tem no livro de Gênesis, é mencionado a primeira descendência de Adão, que fala na 7ª geração já tinha menção do instrumento harpa, sendo construído por um dos filhos de Adão. Então, eram 2 filhos, um tinha habilidade para a construção de flauta e o outro tinha habilidade para a construção de harpa. Então, ela realmente é um dos instrumentos mais antigos, e aí surgindo próximo ali a civilização do Nilo e tudo mais, né? E, então, ela tem, assim, aproximadamente, em média, de muito mais de 3.000 anos, em termos de citação, assim, histórica. E aí, óbvio que no início da nossa história, a gente pode observar, assim, que o instrumento era construído, obviamente, com menos cordas, e naquele tempo nós não tínhamos a questão da tecnologia como nós temos hoje. Então, que as cordas eram feitas de tripas de carneiro. Então, efetivamente, todo o povo que tinha a música presente em sua cultura também teria a criação desses animais para você ter realmente a possibilidade de fazer as cordas, né? Então, os bichinhos cediam as suas tripinhas para fazer as cordinhas desses instrumentos. E aí, conforme a civilização foi passando, foi havendo a migração de diversas culturas de um país para o outro, chegou-se aos celtas, e de lá se expandiu para todas as outras populações e veio também para a América Latina através da imigração dos povos, né? Como curiosidade, você disse que os filhos de Adão e Eva, um tocava harpa e outro tocava flauta, que no caso Caim e Abel, quem é que era o arpista e quem era o flautista? Caim e Abel, eu diria que seria a 7ª geração, seriam os descendentes então em segunda linha. O nome era Jubal e o outro era Jabal. Pelo menos é o que está na Bíblia. Quer dizer, um povo assim meio criativo para nomes, né? Tá certo. Bom, vamos então conhecer um pouquinho da harpa. O que você poderia tocar para nós? Então, eu vou fazer agora um pouquinho o baião, que nesse ano de 2012 nós estamos comemorando 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga. E no meu trabalho em relação à música, como você já falou, realmente a harpa ela é conhecida mais pelo fato de ser tocada músicas eruditas. E eu procuro fazer realmente um repertório popular, visando divulgar realmente o instrumento e também divulgar o tipo de repertório que a gente tem no Brasil. Tá? Então eu vou fazer assim um pupurri inicial de baião, asa branca, aí tem um pouquinho também, eu vou mostrar para vocês como que se canta o baião, que são as melodias específicas do Luiz Gonzaga, e vou fazer 2 outras músicas que também são no ritmo de baião. Então, vamos lá.
Ok, muito bonita a sua apresentação, Celi. Começamos bem, né? Começamos com uma música bem brasileira, do grande Luiz Gonzaga. Vamos falar então, Celi, o que seria exatamente o projeto Harpas Sustentáveis? Sim. Esse projeto, Maurício, na verdade começou decorrente de uma necessidade que nós temos no Brasil de ter a construção desse instrumento mais facilitada para os alunos, tá? No Brasil a gente não tem fabricantes de harpas, ou até algum tempo atrás, eu diria que 4 anos atrás, nós não tínhamos. E aí, como eu falei, eu já estou há 25 anos lidando com esse instrumento, então toda vez que nós precisamos ter instrumentos aqui no Brasil, nós precisamos importá-lo. Então ele vem da Itália, vem dos Estados Unidos, vem da França, vem do Japão e tem alguns da América Latina. E o custo desse instrumento é muito caro. A Receita Federal, além do custo tradicional do instrumento, ela tem uma alíquota de importação de 60%. Então, quando você tem essas dificuldades financeiras para obter alguma coisa, no caso da cultura é mais triste ainda, porque você vê o próprio governo não te facilitando a entrada desses instrumentos, que são também os nossos instrumentos de trabalho para o músico, né? Então você precisa ter aquela veia empreendedora e descobrir um caminho para você realmente ter esse sonho realizado. E foi através disso que eu realmente comecei a batalhar para conhecer luthiers que tivessem a fabricação do instrumento no Brasil, tá? E aí ela se tornou sustentável porque, na verdade, nós utilizamos madeira de demolição para fazer a construção da harpa. Então, por exemplo, o cabeçote dessa harpa aqui, ele é feito de batente de porta, é um pau-ferro, né? Que é uma madeira muito forte, que aí para aguentar toda a tensão de 38 cordas, você precisa ter realmente uma madeira muito resistente. E aí o corpo do instrumento é feito de outro tipo de madeira, esse varão aqui também é feito de outro tipo, então quer dizer, num único instrumento você tem no mínimo 4 tipos de madeira diferentes. Tudo isso é reutilizado. Então nós temos 2 ganhos, o fato de você não ter podas de árvores para a construção do instrumento e o fato também de você fazer de uma certa forma a sustentabilidade. Por causa dessa necessidade eu deixo de jogar no lixo muitas madeiras de lei, que de repente estão aí disponíveis em várias caçambas e tudo mais, e a gente tem então esse reaproveitamento, né? E o detalhe também, as chaves dos instrumentos também são chaves de reutilização, às vezes de fábricas de violão que não servem mais para o violão, a gente pega e reutiliza para a harpa. Em outros modelos, a gente tem a possibilidade também de estar reutilizando até a leitora de DVD, que é o lixo tecnológico. Dentro da leitora você tem 2 barrinhas por onde circula o CD quando ele está fazendo a leitura. Aquelas barrinhas servem também para constituir a chave de afinação do instrumento. E aí agora, nesse projeto, nós temos então alguns luthiers no Brasil que realmente estão construindo dessa forma, de reutilizando madeira. Então a gente tem aí um grupo que sai passeando literalmente em algumas regiões da cidade, nas caçambas privilegiadas que nós temos por aí, né? Aí você encontra madeiras assim de muito boa qualidade. E a gente tem também mais um ganho, porque a madeira de demolição ela já suportou todo tipo de intempérie do tempo, ela já dilatou tudo o que precisava, ela já sofreu chuva, já sofreu uma série de coisas, então ela tem uma sonoridade muito excelente para o instrumento. Então aí a sonoridade é muito mais ampla, muito mais aberta, coisa que a madeira natural, quando recém-cortada para fazer esse instrumento, daí ela vai desenvolver a sua dilatação ao longo de 5 anos, de 5 a 10 anos, dependendo do tipo de madeira. É isso. Okay. O que vamos ouvir agora então? Vamos tocar um pouquinho de bossa nova, que aí a gente faz um pupurri também, Garota de Ipanema. Posso estar tocando também Aquarela de Toquinho, daí a gente faz uma viagem. Vamos lá então.
Muito bem. Cada música mais bonita do que a outra. Obrigada. Que bom. Vamos falar um pouquinho então da harpa no cinema. Confesso que não conheço muitos filmes do qual a harpa é utilizada. Mas lembrarei daqueles famosos comediantes dos anos 30, os irmãos Marx, né? Groucho Marx, Harpo Marx, Zeppo Marx e Chico Marx. Eles fizeram muitos filmes na época, como por exemplo Nota da Fusarca, Os Galhofeiros. Eu vou tentar lembrar de alguns, né? Os Quatro Batutas, Diabo 4, Uma Noite na Ópera, Um Dia nas Corridas, enfim. E dos irmãos Marx tinha um que era mudinho, fazia um papel de mudinho, no caso, que era o Harpo Marx. E ele era justamente o que tocava harpa. Fale um pouquinho disso também, Celi. Então, as informações que a gente tem é que justamente pelo fato dele ser mudo, ele se comunicava de alguma forma, e a harpa, no caso, era, vamos dizer assim, um meio de comunicação dele seria a voz, né? As informações que a gente tem é que ele realmente foi autodidata no aprendizado do instrumento, ele realmente tocava, né? Não é apenas assim uma cena para o filme. E talvez dessa forma também seria eu penso dessa forma, assim, que não que tenha isso estabelecido em relação ao cinema americano, mas é uma forma também de se utilizar um instrumento com a música para você realmente fazer algum tipo de humor com a própria história que eles relatavam, com o cotidiano que era mencionado em cada um dos filmes, né? Que existe todo um contexto histórico. Nos Estados Unidos, por exemplo, a harpa realmente ela tem assim uma visão, ela é enxergada como um instrumento muito mais do que na nossa cultura no Brasil, né? E inclusive é oportuno nós fazermos também humor com esse instrumento, porque ele existe, ele é visto. Então tudo que é visto a gente pode também fazer um humor, se bem utilizado, né? Tanto o humor no sentido de fazer realmente aquele divertimento, como também chamar a atenção para alguma coisa do cotidiano, da realidade que está sendo tratada. E ele fez muito bem isso, né? Tanto que é um personagem que realmente todo mundo lembra dele. Claro. Mesmo não falando. Afinal, a harpa é um instrumento muito bonito e Sim. tão bem tocada por um humorista, né? Sim. E o que podemos ouvir agora, Celi? A gente pode ouvir agora um pouquinho de Beatles. Pode ser? Claro, com certeza. Todo mundo gosta dos Beatles, né? Então, vamos ouvir. Já que estamos reportando um pouco da cultura americana, daí nada melhor do que nós falarmos também do Quarteto de Londres. Ok, vamos lá então. Eu vou tocar duas músicas especificamente, que é Let It Be e Yesterday.
bem, Celi. Eu tô até cansado em te dar parabéns, sabe? Porque é um instrumento muito bonito, a harpa. Obrigada. Instrumento dos anjos, né? Também. Como eles são sempre citados, que eles tocam as harpas, realmente. Uhum. Bom, a harpa, pelo que eu tô vendo, a que você trouxe hoje, ela tem, acho que 1,70 m de altura, né? Isso, sim. E a harpa, ela pode ter, ela é feita de vários estilos e vários tamanhos também, não é mesmo? Sim, sim. Nós temos a harpa desde 22 cordas e a maior, no caso, é o que nós chamamos de harpa concerto, a harpa de pedais, que daí ela tem 1,85 m de altura. São 47 cordas e nós temos um modelo também com 52 cordas. E esse modelo, ele tem o peso de quase 90 quilos. Então, para determinados tipos de repertório, a gente não tem possibilidade, por exemplo, de fazer uma apresentação de 1 hora de duração com um instrumento pesando 90 quilos no seu ombro. Então, seria um instrumento específico para tocar, assim, melodias ou participações mais curtas, né? E agora a gente está trazendo para o Brasil também a possibilidade de a gente fazer o instrumento com fibra de carbono, que aí deixa realmente tudo muito mais leve, principalmente no caso dessa harpa concerto, que daí ela tem todo esse peso por causa de todas as estruturas dos pedais que correm por dentro do corpo da harpa, daí é uma engrenagem de ferro que tem mais ou menos 1.200 peças, e isso pesa. Nossa. Então tá. Talvez até seja justamente por isso que a harpa não é tão acessível a tantas pessoas, né? Sim, sim, também. Por essa dificuldade em carregar os instrumentos, né? Também. Realmente. Apesar que a gente tem, assim, hoje no Brasil uma possibilidade. Esse instrumento, por exemplo, ele é de portabilidade, eu diria, bem elevada, que ele pesa 18 quilos. Então, é bem diferente, você consegue levá-lo normalmente num carro pequeno de passeio, né? E você também pode transportá-lo de um lado para o outro, o que diferente da harpa concerto, que realmente você precisa de uma van. E aí, geralmente, ela fica posicionada só na vertical. Você não pode colocá-la na horizontal com a possibilidade de destruir todo o equipamento interno dela, né? Então, realmente, isso ajuda a dificultar um pouco mais. Bom, e eu pude ler que você também toca reggae? Toco reggae na harpa. Será que podemos ouvir um Bob Marley hoje? Olha, o Bob Marley exatamente não, mas assim, uma brasileira do Paralamas do Sucesso, e vamos fugir do Gilberto Gil, dá pra sair. Sim. Então, vamos lá.
Ok, Celi. Vou fazer uma perguntinha, Celi, não sei se... Uma pergunta até... Acho até uma pergunta meio complexa que eu vou te fazer. Quem são os grandes arpistas do Brasil e os grandes arpistas do cenário mundial? Sim, no Brasil nós temos, eu diria que alguns nomes que são realmente primordiais para a gente fazer a citação em termos de ensino, inclusive. A minha professora foi a senhora Santa Borelli. Hoje ela está com quase 90 anos. Então, na época, quando eu comecei, ela praticamente foi uma das precursoras e todos os alunos que estudaram naquela época praticamente tiveram a formação junto com ela, né? Hoje, na atualidade, nós temos Marcelo Penido, Angélica Viana, Suelen Rodrigues. Então, tem assim alguns nomes. No cenário mundial, a italiana Paula Baron. E nós temos assim muito nos Estados Unidos, são vários nomes, né? Na França também nós temos alguns músicos. E aí dá para fazer assim, tem um apanhado geral, agora de maior nome mesmo e mais intensidade mesmo nos Estados Unidos. Que aí dá para, eu diria que pelo menos uns 40 nomes, então ficaria difícil para estar citando alguns, porque realmente nos Estados Unidos é outro universo, é diferente daqui no Brasil, que dá para você citar no máximo 10 nomes de artistas mais conhecidos, né? Então, podemos dizer que os Estados Unidos realmente é o país onde a harpa se destaca mais? Sim. Em termos de ensino, em termos de conhecimento na cultura, em termos de própria utilização na cultura também, né? Nos Estados Unidos, inclusive, nos hospitais, quando o paciente passa por uma cirurgia de muita invasão, como por exemplo na parte do estômago, do coração, quando ele retorna para o seu pós-cirúrgico, sempre tem uma sala com um arpista, que comprovadamente a música com harpa também tem esse poder terapêutico de você realmente se recuperar muito mais rápido, né? Então, por causa desse aspecto de musicoterapia, os Estados Unidos realmente dá uma valorização muito grande na formação de arpistas, que aí passa a ser realmente um atributo médico mesmo, né? Já que falamos dos Estados Unidos, eu sei que você também toca jazz e blues. O que poderíamos ouvir desses dois estilos musicais? Olha, hoje eu vou deixar um pouquinho você a ver navios, eu diria, porque eu não consigo tocar esses ritmos nessa harpa, daí teria que ser na harpa concerto, tá? E de country, você consegue alguma coisa também? Country dá pra fazer, sim. Aí eu vou lembrar de a gente pode fazer um Simon & Garfunkel, alguma música específica, aí dá pra fazer, okay. Sim. Vamos lá, então.
Celi, a harpa é um instrumento com cordas, né, como podemos dizer. Uma pessoa que quer aprender a tocar harpa, existe um período, quantos anos a pessoa consegue chegar a um bom nível como artista? Uma pessoa, por exemplo, que sabe tocar o violão, ela tem uma facilidade para aprender a harpa, ou mais aconselhável mesmo, a pessoa não teve uma prática para que no instrumento da harpa não tenha os vícios de outros instrumentos? Sim, o ensino da harpa no Brasil hoje tem estabelecido, são 12 anos de estudo, então ela é um pouco mais prolongada do que o estudo do piano, e aí se assemelha um pouco no estudo do piano no seguinte sentido: são duas claves, então a mão direita a pessoa toca com a clave de sol e a mão esquerda com a clave de fá, igual no piano. A diferença é que enquanto no piano você está lidando com 5 notas em cada mão, por causa dos 5 dedos, na harpa nós não utilizamos dedos mínimos, então são acordes com 4 notas. E aí sempre fica aquela possibilidade. Quem já conhece algum outro instrumento, no caso do violão, eu diria que facilita, sim. Falo até por experiência própria que eu conhecia muito do violão, então em termos de mão direita me facilitou bastante, porque praticamente o dedilhado é muito similar. Não na mão esquerda, que daí na esquerda você praticamente prende as notas, e na harpa você dedilha com as duas mãos, né? Então ela facilita bastante num aspecto. Quem estuda piano também, já tem a leitura das duas claves, também facilita. Então, quer dizer, não existe aquela questão do vício, porque as posições de mão são muito diferentes, né? Aí vai do aluno se habituar e fazer a prática do instrumento, que daí quando você está com a harpa, você tem toda uma ergonomia diferente, você tem a posição do instrumento junto de si, que também é diferente. Então não tem como o outro instrumento que já antecedeu no seu ensino te influenciar negativamente nisso, porque ela é muito específica. Bom, a harpa, hoje em dia, as pessoas, eu mesmo posso dizer que a impressão que dá é que é um instrumento mais voltado para teatros, conservatórios. E como hoje ouvimos de tudo que é música, assim, claro que a gente vai ter que ouvir também um pouquinho da música clássica na harpa, né? Certo. O que você tem de bom para mostrar da música clássica para nós? Assim? Sim, eu vou tocar tipo uma versão que eu costumo fazer em termos de arranjo, Canon de Pachelbel, junto com o Divertimento de Saint-Prix, que aí eu faço realmente um popurrí das duas músicas. E eu posso estar tocando também Jesus, Alegria dos Homens, que é uma música que realmente todo mundo conhece, do Johann Sebastian Bach. Bom? Ok. Encerraram com chave de ouro, né? Obrigada.
falei bastante no programa, só que depois dessa bela apresentação o que eu faço é bater palmas. Meus parabéns. Meus parabéns mesmo. E Felipe, quem quer aprender a tocar harpa, quais são as escolas que você indica, principalmente aqui em São Paulo? Bem, em termos de ensino completo mesmo do instrumento, continua permanecendo ainda a Escola Municipal de Música. Hoje ela está situada de frente com o Centro Cultural Vergueiro, na Rua Vergueiro, número 1000, exatamente. Tem o Centro Cultural de frente, no número 980, a Escola Municipal. E aí, em todo ano, no período de outubro, de 1º de outubro até mais ou menos dia 15 de outubro, é o vestibular. Então, para quem tem o interesse realmente de aprender a música com a harpa, eu indicaria a Escola Municipal. E nós temos em universidades também a formação em música, com graduação em harpa, só que a pessoa já precisa ter um conhecimento prévio para você fazer o vestibular, que daí realmente já demanda algum conhecimento. Então, aí a pessoa pode ter aula com professor particular. Eu leciono harpa também. Aí, se a pessoa quiser fazer a contratação de um professor particular para estar aprendendo conforme a sua vocação, conforme a sua disponibilidade de tempo, a gente também está à disposição. Rodrigues, aí eu te pergunto também em questão de contato. Eu sei que você tem um blog, né? Sim. Se você quiser estar passando interesse e algum outro contato, fique à vontade. Certinho. O meu blog, no caso é o meu nome, então é www.celi-rodrigues, e o meu nome é CELY Rodrigues com S.blogspot.com. E o telefone para contato é 3531-2254. Eu estou situada em São Paulo, DDD 11. Felipe Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito boas suas respostas, muito conhecimento da história da harpa, da fabricação da harpa, da sua utilização. E claro, né, a forma de tocar realmente foi maravilhosa. Agradeço sua presença na AltV e digo até breve. Obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite. Obrigada, internauta que está nos assistindo. Agradecida sempre pela oportunidade de falar desse instrumento que ainda é muito desconhecido no Brasil. Muito obrigada. Ok. Bom, na semana passada eu havia comentado que estaria no programa de sexta-feira da Rádio do Corinthians. Peço desculpas ao vivo porque houve um imprevisto com o apresentador e não pude participar. Ficará para uma outra ocasião. Muito obrigado, internautas, por terem assistido o nosso programa. Bom final de semana a todos e até o próximo dia 21. Tchau, tchau.